Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, que muito me honrou. Queria primeiro fazer uma pergunta para vocês. Levanta a mão, por favor, quem já conheceu ou conviveu com alguma pessoa com deficiência visual. Podem baixar, não estou vendo. Pois é. Então, essa pergunta é mais séria do que parece. Eu não sei se vocês perceberam que eu andei de bengala por aqui. Eu vim com a minha bengala, sentei aqui, fechei a bengala. Muitos de vocês talvez tenham visto, mas talvez não tenham se dado conta de que eu tinha deficiência visual e que eu tenho baixa visão. Isso normalmente acontece com a gente nas ruas. Isso normalmente acontece com a gente na universidade. Não só nesta, em outras. Às vezes somos um pouco invisíveis. E como o tema hoje é acessibilidade, mais especificamente audiodescrição, creio que esse seja um bom caminho para a gente começar, no sentido de sermos vistos e de sermos pensados. Acessibilidade não é um favor, acessibilidade é um direito, conquistado com o suor e com a luta de muita gente, pessoas com deficiência e sem deficiência. Hoje, nós estamos tendo um bom exemplo de como talvez a sociedade devesse ser, com uma mesa onde temos diversas diferenças, entre aspas, no sentido de termos entre nós, nessa mesa, uma pessoa com deficiência, uma pessoa surda e outras pessoas sem deficiência, pelo menos aparentemente, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar, no sentido de acessibilidade é para todos. E eu espero que todos vocês que estão aqui façam uso da acessibilidade um dia, porque ela não é só para pessoas com deficiência, e eu falarei disso mais adiante. Quando falamos em termos de acessibilidade, nós poderíamos falar de diversas coisas, muitas delas barreiras arquitetônicas, e essa nós temos legislações para que sejam suplantadas. Nós temos só as legislações, eu acho, por enquanto. Mas a prática, o tempo conseguiremos fazer com que elas sejam implementadas. Mas o mais difícil, e o que vai levar mais tempo, e que eu não sei se eu vou conseguir ver isso a pleno, é a acessibilidade atitudinal das pessoas. Colocar uma rampa aqui nesse espaço talvez fosse fácil. Convencer uma pessoa a colocar uma rampa nesse espaço talvez fosse mais difícil. E é isso que nós precisamos. Sobretudo, convencer as pessoas, mostrar para as pessoas de que nós estamos reivindicando um direito, e um direito humano. E aí nós vamos na questão da ética, de que não cumprir com acessibilidade não é o descumprimento de um direito humano, e que, portanto, talvez nós não estejamos numa sociedade, que eu não sei se está em crise ou não, mas é necessário um pensamento ético no sentido de como pensar no outro também, e nesse outro que às vezes nós não queremos conviver, ou que nós não gostamos, ou que nós não conhecemos. É nesse sentido que a gente pode chegar até a audiodescrição,
e os processos educacionais, que afinal é para isso que eu fui chamado aqui. Eu não sei se todos conhecem a audiodescrição. Levanta a mão quem conhece a audiodescrição. Ah, vocês não vão cair pela segunda vez, né? Bom, eu não sei, espero que muitos de vocês já tenham ouvido falar em audiodescrição. Mas, fundamentalmente, se eu disser para vocês que ela é um processo de tradução intersemiótica que transforma do meio visual para o meio verbal, vocês vão entender? Talvez. Mas a gente pode simplificar as coisas dizendo que a audiodescrição é um processo de tradução que transforma imagens em palavras para que pessoas que não enxergam, fundamentalmente, possam ter acesso a essas figuras, a essas imagens, a essa parte da visualidade que a muitos de nós é sonegada, ou que não temos essa diferença contemplada nas diversas esferas sociais. Bom, quando a gente fala em tradução, todos nós, de alguma forma, somos tradutores. Eu, por exemplo, estou tentando traduzir o meu pensamento para vocês. Estou tentando traduzir o que eu imagino ou o que eu acho que deva ser interessante. Nós, olhando uma árvore, traduzimos aquela árvore para nós. Então, nós estamos o tempo inteiro traduzindo as coisas. Todos nós, ou quase todos, somos descritores de nascença. Aprendemos a descrever as coisas. Talvez não para os outros, mas para nós mesmos. Quando a gente é bebê e aprende o que é água, o que é comida, nós, de alguma forma, descrevemos o que é aquilo para nós mentalizarmos o que é. Então, de alguma maneira, todos nós sabemos descrever. Mas essa descrição das coisas, às vezes nos passa, muitas vezes nós nem percebemos, mas ela está ali. E é por isso que eu acho que a audiodescrição, ainda que seja uma técnica, ainda que seja um campo de estudos, ela está ao alcance de todos nós, de qualquer um de nós, inclusive das pessoas com deficiência, que também são algumas audiodescritoras, como eu, por exemplo. Quando a gente se refere à audiodescrição, muita gente não tem a exata noção do que isso significa, e é normal. Agora, imaginem vocês se vocês estivessem assistindo a um filme que é um filme mudo, cinema sem diálogos, e vocês estivessem de costas para a tela. Vocês não entenderiam nada. Imagina se alguém ficasse o tempo inteiro assim, como se nós tivéssemos num mundo cada vez mais visual, e quanto mais visual ele é, mais necessário é que essa tradução exista para a gente. Bom, quando existem três... o objetivo da audiodescrição, é claro, que é ser essa tradução para pessoas com deficiência, mas também para pessoas com deficiência visual, mas também para pessoas com deficiência intelectual, com dislexia, e também, e aí eu queria, como eu já tinha dito antes, eu espero que todos vocês sejam usuários da audiodescrição um dia. Todos vocês. E aí nós vamos comentar mais depois, mas todos nós aqui devemos lutar pela audiodescrição, porque vamos usar um dia. Eu espero que vocês durem mais de 70, 80, 90 anos. Vocês cheguem a essa idade. Se chegarem a essa idade, certamente terão uma perda visual.
E como é que vão assistir a novela? Como é que vão assistir o futebol? Como é que vão assistir um documentário no, sei lá, que canal? Não vou fazer a propaganda aqui. Se tivesse recebido um troquinho, eu fazia. Vocês vão precisar de algum auxílio, de algum recurso, para andar na rua. Quem vai descrever a rua? Quem vai descrever o que está acontecendo para vocês? E é por isso que eu acho que todos nós somos usuários de audiodescrição em potencial. Talvez o tempo, talvez não, com certeza, não vai me permitir falar muito detidamente sobre o uso da técnica da audiodescrição e como fazer uma descrição, porque as oficinas que eu faço, que já são muito curtas, têm 3 horas, e eu acho que vocês não têm essa disponibilidade de tempo para ficarem aqui. De qualquer modo, creio que, e aí, conforme já foi dito aqui, temos pessoas do curso de letras aqui, né, professores, eu sugiro que pensem em disponibilizar em algum momento uma disciplina eletiva de audiodescrição na Faculdade de Letras, estamos vinculados enquanto profissão de audiodescritor, enquanto campo de estudos, na tradução visual, nas faculdades de letras, sobretudo. Porque eu ainda acho que vai chegar um momento que a gente vai precisar que todas as licenciaturas tenham pelo menos uma disciplina de audiodescrição ou uma formação dentro de alguma disciplina para que tenhamos audiodescrição. Nas questões mais práticas, tá? Na audiodescrição em termos técnicos, de produção, nós podemos fazer para filmes, para peças de teatro, peças de dança, eventos sociais, como casamentos, como partos, já foram feitos com audiodescrição. Então, tudo pode ser audiodescrito ou descrito. Qualquer imagem. Pode ser boa, pode ser ruim, mas pode. E onde é que entra a sala de aula nisso? Onde é que entra a interdisciplinaridade e a docência colaborativa nisso tudo? E, ainda são muito incipientes, para dizer que são quase inexistentes, os estudos em termos de audiodescrição vinculados à educação. Ele ainda estamos... isso é um aviso de tempo. Tá bem. Eu pensei que estivesse entrando alguma coisa aqui, enfim. Deixa eu ver. Agora eu me perdi. Bom, o que eu dizia é que a audiodescrição ela ainda é pensada, por exemplo, para produtos culturais. E a gente está, de alguma forma, construindo a casa pelo telhado. Porque existem disciplinas de audiodescrição em outros países da Europa, existem diversos filmes e peças de teatro, como eu disse, com audiodescrição no Brasil, alguns cursos em nível de extensão, sobretudo. Mas o primeiro contato que uma pessoa com deficiência visual, ao menos aquela que adquire a deficiência enquanto criança ou enquanto jovem, é na escola. É na escola que a gente vai formar o público, é na escola que a gente vai educar os alunos para uma sociedade ser mais inclusiva. E aí, quando nós falamos em audiodescrição na escola, por exemplo, ela não é só para o aluno com deficiência visual. Ela é para todos os alunos. Porque aquele aluno que não tem deficiência e estiver junto numa turma com um aluno que tenha, ele vai perceber e vai conhecer o recurso, inclusive para quando ficar mais adulto, para quando estiver circulando em outros ambientes sociais, saber a importância de tudo aquilo para o outro.
E é um processo de conhecermos uns aos outros. E às vezes a gente fala em escola inclusiva, mas muitas vezes essas escolas, elas são inclusivas no nome. Por quê? Dividir o que se faz hoje em dia? Se divide o mesmo espaço. Vamos incluir os alunos? Vamos. Matricula o aluno na escola, o aluno com deficiência na escola, oferece para ele os recursos necessários, alguns recursos pelo menos, mas na imensa maioria das vezes a diferença dele não é contemplada. Ou ele não é acolhido, ou ele fica... As sensações de isolamento e as sensações de desencaixe são narrativas muito comuns nas narrativas escolares das pessoas com deficiência visual, seja de 50 anos atrás, ou seja de hoje. Se nós começarmos a instituir pequenas práticas que não requerem editais do MEC para que a gente inclua esse aluno, como, por exemplo, estou escrevendo no quadro. Por que eu não posso oralizar aquilo que estou escrevendo? Isso já ajuda. Por que eu não posso pegar o meu aluno pela mão? Agora eu vou te mostrar a escola. Mas eu não enxergo. Vou te mostrar descrevendo e com as tuas próprias mãos, tocando. Isso requer algum tipo de financiamento, sim ou não? O que isso requer? Atitude. A atitude não se compra. A atitude não se ganha nos editais. A gente recebe muitas máquinas em braille, né? As escolas recebem máquina braille. Mas não vem um kit atitude junto. Bom, fui avisado que o tempo está me cortando as asas aqui. E eu vou cair de cara no chão, eu acho. Enfim, o que eu queria dizer era mais ou menos isso. E que eu acho que práticas colaborativas, por exemplo, vamos assistir um filme com áudio, vamos assistir um filme na escola. Vamos assistir. Esse filme é fundamental, ele tem que ser assistido. Por que é que os professores não podem instituir práticas no sentido de, tá, então já que vamos fazer isso, e o filme não tem audiodescrição, vamos fazer um trabalho com os demais alunos. Vamos ver o filme várias vezes, ou o professor pode fazer isso, mas também isso pode ser feito na turma. O professor de português pode trabalhar a escrita, o professor de uma outra disciplina, alguma pesquisa que os alunos ou que um outro colega tenha que fazer para descrever o que é o filme. E assim essa sessão, claro que eu estou falando isso muito rudimentariamente, eu espero que leiam o texto que está no site, porque eu explico melhor sobre isso. Mas a gente pode instituir pequenas práticas. O professor ficar do lado do aluno descrevendo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Essas pequenas coisas fazem com que a gente se sinta incluído, acolhido, sobretudo. E é por isso que eu acho que a descrição, e aí nós não estamos falando em audiodescrição, mas descrição enquanto instrumentalização educacional, a gente precisa pensar nisso em todos os sentidos, e não requer, claro que requer conhecimento prático e teórico, mas também requer que a gente reflita sobre quem é o nosso aluno, conhecer o nosso aluno, quem ele é e o que ele precisa. Logo, esse é um trabalho que sobrepõe qualquer outra disciplina, que vai além das disciplinas, que vai além dos muros da escola e que por si só não, mas sobretudo pode ser e deve ser um trabalho colaborativo entre professores, comunidade escolar, alunos, inclusive alunos com deficiência, porque daí, se fizermos uma visita guiada com venda, por exemplo, quem vai guiar é o aluno cego, porque é ele que vai conhecer melhor. Enfim, a gente pode instituir essas práticas e elas não são tão complicadas assim de fazer, não vão destruir a escola, não vão acabar com o currículo e não vão
e não vão causar problemas aos dias letivos. Mas, se vocês fizerem isso um dia e tiverem um aluno com deficiência, olhem para o rosto desse aluno e vocês vão entender do que eu estou falando. Muito obrigado.